Paz do Senhor a todos, uma boa noite. Vamos dirigir uma palavra de oração a Deus e vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos encontramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela graça, pelo perdão, pelo amor, pela misericórdia e compaixão, pelo cuidado, zelo, Senhor meu Deus, que o Senhor tem tido para conosco e com a nossa família. Te rendemos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te pedimos que o Senhor esteja entre nós nesta noite, Senhor meu Pai, que o Senhor seja o centro deste culto, o centro da pregação, ó Pai amado, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito venha, Senhor meu Pai, com poder e autoridade, trazer luz ao nosso entendimento, fogo em nosso coração, que o Senhor venha agir de uma maneira poderosa nas nossas vidas, trazendo cura para as nossas enfermidades físicas, emocionais, ó Pai querido, sentimentais. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco. Enquanto estivermos aqui, guarda a nossa casa, familiares que lá deixamos, que o Senhor os visite também no nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a família pastoral, abençoe, Senhor meu Pai, obreiros e obreiras deste ministério. Pai, nos dê a direção correta para o crescimento saudável desta obra, Pai querido. Nós não estamos aqui comercializando a Tua palavra, mas temos nos dedicado a pregar o Evangelho puro e genuíno, Pai querido. Abençoe aqueles que estarão acompanhando via Facebook, que o Senhor visite a cada um no nome de Jesus Cristo. Onde estiver hoje, neste dado momento, uma porta aberta, Senhor, para pregar a Tua palavra, que o Senhor esteja presente, curando, salvando, libertando, batizando com o Espírito Santo e principalmente salvando vidas, ó Pai. Usa os Teus servos e servas que estarão à Tua disposição nesta noite para pregar a Tua palavra. Que eles preguem com autoridade, Senhor, o verdadeiro Evangelho puro e genuíno, Senhor. Em o nome de Jesus, oramos também e Te apresentamos a nossa nação. Venha abençoar, ó Pai, a nossa nação em todas as esferas governamentais, na esfera federal, estadual, municipal. Abençoa os agentes de segurança, os agentes de saúde, em o nome de Jesus, ó Pai, e ser conosco. Visita os irmãos que estão fracos, abatidos, Pai, que estão cambaleando na fé. Que o Senhor os sustente na Tua presença, Pai querido. Abençoe aqueles que porventura estão vindo em direção a essa casa. Livra do mal, Senhor, e faça-os chegar em paz e segurança. Quanto a nós, Te pedimos mais uma vez, fala conosco, conforme o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai te ouvindo? Vai querer? Glória a Deus. Irmãos amados, vamos pôr as Bíblias em nossas mãos. Tome assento em nome de Jesus. Salmo de número 73. Salmo de número 73. Glória a Deus. Acharam? Nós vamos ler ele na íntegra, mas nós vamos pontuar só algumas coisas dentro desse salmo. É o salmo da família de Asaf. Asaf, ele era o chefe dos levitas no templo. E esse salmo aqui nos remete a fazermos uma reflexão
de como estamos enxergando as coisas. Leamos lá. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos lendo um texto e a gente sabe que Salmo, ele é um livro de louvor, e na verdade nós deveríamos aprender a cantar o Salmo, não simplesmente ler o Salmo, né? E nós sabemos que nós não falamos capítulos, nós falamos número, Salmo de número 73 e os versos que nós acabamos de ler. O mais interessante desse texto aqui que nós lemos, desse salmo, é a biografia de quem escreveu esse salmo, de quem escreveu esse cântico, de quem escreveu esse louvor. Agora você pare para imaginar qual seria a melodia desse cântico.
Seria uma melodia alegre, uma melodia melodramática? Como é que seria? Agora perceba uma coisa interessante, que ele primeiro, ele começa o louvor com ortodoxia, com adoração, com reconhecimento. Ele louva ao Senhor, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel. Ele não tem dúvida da bondade de Deus, ele não tem dúvida disso. E ele diz, para os puros de coração. Mas de repente ele agora olha para ele, para a condição atual dele. E ele diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E ele fala o motivo desse tropeço e desse quase incidente escorregadio. No verso 3 ele diz: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Bom, pare e pense comigo, como pode alguém ser chefe dos levitas, responsáveis em trazer a presença de Deus para o povo e levar o povo para a presença de Deus? Pense bem. Como é que pode brotar, como é que pode saltar ao coração de um homem que tinha um ofício extraordinário na casa, no santuário, no templo do Senhor? Era um homem que era encarregado da manutenção da casa, de todos os levitas, tanto os que cantavam, como os que tocavam e como os que administravam o templo, na limpeza, na manutenção. Ele é líder, ele é o cabeça, ele é o chefe de todos os levitas. Aí você para e imagine como é que pode saltar ao coração desse homem, que tem essa posição na casa de Deus, dizer e expressar que os pés dele quase tropeçaram, por pouco ele não escorregou, porque teve inveja de malfeitores. Eu trago esse texto hoje aqui para a gente conversar sobre a síndrome de Asaf. Essa síndrome de Asaf tem pegado em cheio muita gente dentro da igreja, principalmente a liderança da igreja. E eu vou lhe explicar. Nós, pastores, temos o anseio que o nosso ministério ele seja bem sucedido. Isso não é um pecado. Não é um pecado. O que torna-se pecado nesse anseio é como nós queremos alcançar esse objetivo. E isso que é o perigoso. Ter um anseio normal, todos nós, todo ser humano tem um anseio. O próprio Deus tem um anseio de quê? De reconciliar os homens. Por isso ele deu Jesus Cristo para ver, né? Agora, preste atenção numa coisa, todos nós, líderes, temos o anseio de ver a igreja expandir, de ter vários líderes, vários cooperadores, vários membros, igreja se expandindo, os bairros recebendo lá, né, a nossa denominação, a gente alcançando as pessoas. Mas de que forma que isso pode ser feito é o que é perigoso. Porque veja só, ele disse assim que ele teve inveja. Inveja é um dos 7 pecados capitais. E Deus, ele não aprova a inveja. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja e orgulho que Satanás queria ser maior do que Deus. Que ele disse que colocaria o trono dele acima. Olha. Então a inveja é um sentimento perigoso
E o texto prova que esse sentimento atinge sim até as pessoas que têm um grande nível de relacionamento com Deus. Porque preste atenção numa coisa, irmãos, no Antigo Testamento, para que a presença de Deus pudesse se manifestar, era necessário que aqueles que eram responsáveis por esse momento estivessem extremamente preparados e separados para aquilo, ou seja, eles preparavam o ambiente para que Deus, com a sua Shekinah, visitasse aquele lugar. Então, um relacionamento com Deus não era ralo, vago, vazio, né? Era um determinável nível de relacionamento para que acontecesse então a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, do Shekinah de Deus na reunião, nos cultos, nas celebrações. Mas aí esse sentimento pega de cheio o coração da liderança. E ele então começa agora a observar. Agora veja só, irmãos, o que esse sentimento faz a gente compreender ou ter uma falsa compreensão de Deus. Ele começa a olhar o ímpio e começa a expressar. Vamos lá, vamos acompanhando aí. Verso 4. Verso 3. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. E ele começa agora a descrever o que ele está vendo. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá o conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. É essa descrição que ele dá aos ímpios. E é esse tipo de descrição que ele está dando que ele sentiu inveja. Sentir a inveja é querer ter ou viver aquilo. Olha que perigo. Para quem tem uma posição diante de Deus. E eu quero lembrar que hoje nós não precisamos de sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. O que nós precisamos entender é que o Antigo Testamento é a sombra da realidade da nova aliança, do Novo Testamento. Então a gente precisamos aprender a enxergar, a observar o Antigo Testamento olhando para o futuro. Como assim? Por um exemplo, quando a gente fala sobre o sacrifício de Abraão. Abraão vai sacrificar Isaac. O que aquele momento representa para nós? A substituição. Isaac, no momento do sacrifício, ele é o que, irmãos? Substituído por um cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo. João Batista, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que está lá no capítulo 5 do Apocalipse, que venceu a morte, está glorioso e agora vai abrir os 7 selos.
Então aquele momento aponta para o quê? Cristo. Para Cristo. Quando Deus toma Enoque para si, lá no capítulo 5 de Gênesis, versículos 22 a 24, quando Deus resolve tomar Enoque para si, o que representa, o que simboliza isso para nós? O arrebatamento da igreja pura, santa e imaculada, que será retirada da terra, para que Deus então derrame o seu juízo sobre todo o homem ímpio. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Quando Moisés dá ordem para que as pessoas matem um cordeiro e venha passar o sangue nos umbrais da porta, está apontando para quem? O sacrifício de quem? De Cristo Jesus. O derramar do sangue significa regeneração. Diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Cristo foi o único homem que manteve os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. E lá no Antigo Testamento tinha rei, tinha sacerdote e tinha profeta. Só ele foi o único que obteve os 3 ofícios nele mesmo: rei, sacerdote e profeta. Então, quando a gente olha esse texto aqui, a gente precisa entender que essa síndrome de Asaf hoje tem pegado muitos dos nossos irmãos em Cristo. Por que você acha que muitas pessoas já não têm força para vir para a igreja? A primeira coisa que a gente aponta é um pecado que deve estar sendo cometido. Não. Muitas vezes é esse sentimento de que parece valer a pena desobedecer a lei, quebrar decreto, desobedecer mandamento, se aprofundar na vida da prática do pecado, porque talvez assim haverá uma recompensa boa de nós alcançarmos aquilo que nós almejamos alcançar, quando na verdade não é isso. Perceba lá no verso de número 20, no verso de número 13, o que Asaf tem coragem de falar. Olha o que faz a inveja. Olha o que faz esse sentimento de pensar que vale a pena pecar, abandonar a Deus, abandonar o caminho, viver de uma vida solta, porque me parece que compensa mais. Olha o que ele diz: isso aqui é um perigo. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Ele está dizendo assim, irmão, que não valeu a pena largar a vida para servir a Deus. E é isso o que tem passado e enchido o coração de muitos dos nossos irmãos. Quando você olha muita gente desanimada, sente um pouco que vai conversar com aquela pessoa, que ela vai lhe dizer o que é. Nem sempre é um pecado. Mas é esse sentimento de que não vale a pena, porque você se separa do pecado, se separa das coisas que você gosta de fazer, gosta de praticar, que a tua carne pede, que a tua alma sacia, para viver como? Numa opressão, num peso, numa luta, numa guerra, numa dificuldade, e a gente vê o homem ímpio prosperando, enriquecendo, né? Tendo carro, casa, vida boa, e para nós só sofrimento, angústia, dor, perseguição, calúnia, desprezo. É assim ou não é? Quantas vezes eu e você já nos deparamos nisso? Você sempre projetando alcançar alguma coisa e parece que aquilo nunca vai chegar. O cidadão que não serve a Deus vai lá e
pai, o resultado chega. E aí, mas eu preciso desmistificar o negócio aqui, irmãos. Marque essa frase. Toda vez que você quiser se distanciar de Deus, Satanás ele sempre vai colocar no teu caminho um bom iate, jatinho particular, helicóptero, mansão e uma boa conta bancária para você ficar longe de Deus. Eu já disse aqui que ele não tem o poder de matar. Mas a tarefa dele não é essa, porque ele não tem esse poder. A tarefa dele é nos convencer que não vale a pena servir a Deus. Veja o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios capítulo 11, e vamos ler aqui o versículo de número 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso aqui é sério, irmão. Qual foi a conversa lá no Jardim do Éden? Aonde Eva ela foi parar? Ela foi parar justamente aonde Deus havia dito que ela não podia. Perceba uma coisa. Para onde a nossa carne nos empurra? É para o caminho de obediência? É para o caminho de ser obediente à vontade de Deus? Para onde a nossa carne nos empurra? Justamente para o proibido. Justamente para onde vai nos levar a quebrar a aliança, a quebrar o relacionamento com quem? Com Deus. E foi justamente ela estava onde Deus falou assim, não, ela foi. E qual foi a conversa lá? A conversa foi a seguinte, a serpente chegou e disse assim, foi assim que Deus disse? De toda a árvore que está no jardim, podereis comer, menos dessa daqui? Aí Eva foi, ele disse, e ela acrescentou uma palavra que Deus não tinha falado. Deus jamais disse para eles que eles não poderiam tocar. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que eles não poderiam comer, mas ela disse assim, nem comer e nem tocar. Então ela acrescentou algo que Deus não havia falado. E a serpente disse assim, espera aí que eu vou fazer a exegese aqui do texto para você entender direito, porque você não entendeu o que Deus quis dizer. Deus quis dizer para você o seguinte, que a partir do momento que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Tendo a capacidade de fazer o discernimento entre o bem e o mal. E a mulher viu o quê? Vamos ver lá o que ela viu no texto, capítulo 3 de Gênesis. Ó como o autor do livro descreve o que ela viu. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E o interessante é que ele nem indagou que tipo de fruto era aquele. Então ela foi corrompida pela conversa que ela teve com quem? Com a serpente. E o que o inimigo das nossas almas está tentando fazer conosco? É provar a todo custo
que pelo momento em que nós estamos vivendo, seja de uma dificuldade financeira, seja de uma dificuldade conjugal, seja de uma dificuldade familiar, seja de passando por um processo de um diagnóstico não bom, que não está valendo a pena o esforço de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus, de estar na casa do Senhor, de participar do culto. Porque parece que nada muda, parece que nada acontece, parece que não está acrescentando nada na nossa vida. Ao contrário de tudo isso, está pior a cada momento. E o resultado daquele sentimento, dessa síndrome de Asaf, é justamente esse do verso de número 13. As pessoas estão sentindo que não vale a pena, é inútil servir a Deus. Vou para a igreja fazer o quê? Nada muda na minha vida. Eu não prospero, não enriqueço, a cura não chega, é problema em cima de problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A pergunta é essa: como é que você está com Deus? Como é que você tem enxergado Deus neste processo? Como é o nível de relacionamento que você está tendo com Deus? Você vê Deus como? Como alguém que pode resolver simplesmente todos os teus problemas? Dar tudo o que você quer? Ou você tem um relacionamento com Deus do princípio de entender que foi Ele que foi lá no charco de lodo, te pegou do fundo do poço, do lamaçal do pecado, te tirou das trevas e te trouxe para o reino do Filho, Jesus Cristo, que quebrou as correntes do pecado, era escravo do pecado, agora não é mais escravo do pecado, tem a liberdade em Cristo Jesus, que estava condenado a uma eternidade longe de Deus, e agora recebe a dádiva de viver a eternidade com Deus. Como é que nós temos enxergado Deus neste processo, dessa síndrome de Asaf? Quantas reclamações, irmãos, ainda que não saia da nossa boca, mas brota no nosso coração. Quantas indagações que não saem da nossa boca, mas ela trabalha na nossa mente, no nosso coração, e parece que aquela dança, parece os pistões de um carro que fica para cima e para baixo, e é uma inquietude que dá dentro da gente, é uma ansiedade que bate. Mas eu quero te mostrar o caminho para você largar essa ansiedade. O caminho é Cristo. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O que as pessoas não entenderam ainda? Que este mundo é perecível por completo. Quando Deus retirar a igreja, aqui não ficará nada. Pedro, ele fala que os céus que hoje estão guardados serão desfeitos. Os elementos ardendo se desfarão. A terra passará por um processo, tudo será queimado ao fogo, e as pessoas vivem querendo as coisas perecíveis dessa terra, como se essas coisas fosse a fonte principal da sua verdadeira felicidade. Bom, me diga uma coisa, que felicidade que é eu pegar um carro, comprar um carro, lutar para comprar o carro, pego o carro. Na primeira semana que eu estou com o carro, eu pego o carro, pá, bato o carro. Qual foi a felicidade que eu tive?
Nenhuma. Nenhuma. Compro um terreno, vou construir a casa do jeito que eu quero. Porém, não sou eu que vou estar construindo. Eu estou pagando para construírem para mim. Ainda que as paredes, a forma da casa seja como eu imaginei, quem disse que as coisas que estão ocultas na parede, como encanação e elétrica, estão de conformidade e não vão me dar um prejuízo? Lutei, estudei, fui para a faculdade, fiz curso de administração, fui para uma escola de inglês, aprendi a falar inglês, aprendi a falar em espanhol, hein? Faço aí um pós-graduação, uma MBA, agora estou preparado para o mercado de trabalho, para uma multinacional. Entro na multinacional, com 6 meses já estou enjoado. Porque uma coisa é observar de fora, outra coisa é eu estar dentro. Enquanto eu estou fora, eu estou vendo aparentemente. Quando eu estou dentro, eu estou vivenciando. E vou entender que de fato eu estava errado quando eu pensava que ia ser feliz. Quem compreende isso? Então nós estamos vivendo numa geração de muitos cristãos frustrados com Deus. Mas eles estão frustrados por uma coisa que nem eles têm um entendimento. Irmão, veja só uma coisa. Quantas pessoas querem casar? Oh meu Deus, eu tenho conversado aí, Oswaldo é um, né, Oswaldo? Quer casar. E eu dentro de mim eu falo assim, Jesus, mantenha esse eunuco desse jeito. Que ele não sabe o que é um casamento. Casamento é a união de duas pessoas extremamente diferentes, com culturas diferentes e temperamentos diferentes. Irmão, namoro não é casamento. Namoro pega na mão, vamos para o cinema, vamos comer uma pizza, tudo colorido. Não há convivência 24 horas. Quando a gente entra para dentro do casamento, né? Primeiro mês, ô amor, I love you, ainda tem caixinha de bombom, flores, ajuda a lavar a louça, né? Ainda pergunto como é que tá. É assim? 6 meses. Oi, amor. Oi. 1 ano, o humor já não existe. Já chegou? E já chega trazendo um relatório do dia. Não pergunta nem se o cidadão está bem. Não pergunta nem se o cidadão trabalhou demais, se está cansado ou não. Se o cara for um camarada paciente, vai olhar e diz assim, posso chegar? Posso tomar um banho? Posso tirar o peso do dia sobre mim? Relaxar um pouco e a gente conversar? Porque, irmãos, de fora é uma coisa. Quantas pessoas de fora você olha e diz assim, que casal excepcional. Vai para dentro e vai ver o movimento. Quem está entendendo? Como é que você tem enxergado o mundo? Como é que você tem, qual é a sua ótica sobre vida com Deus? Porque eu não me lembro aqui, irmãos, em nenhum momento da Bíblia, ele fazer promessas de vida fácil. A bênção não vem com troca, ou seja, vou fazer um voto e Deus vai me abençoar. Ué, se for isso, não é Deus.
A bênção, ela vem dentro de um processo de obediência. Leia comigo lá Deuteronômio capítulo 28, por gentileza. Deuteronômio 28. Veja os passos aqui. Você não é para ensinar passos? Eu vou ensinar passos aqui agora, dentro da palavra de Deus, em nome de Jesus. Você não quer ser abençoado? Deuteronômio 28 diz o quê? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem aos irmãos. Ser abençoado é uma condição. Qual é a condição aqui, irmãos? Obediência. A obediência atrai a bênção de Deus. A obediência atrai a prosperidade, a tissaleia de Deus para a nossa vida. É aquela bênção que não acrescenta dor, sofrimento, angústia, mas é divina, porque vem de Deus, da fonte. E o que é interessante aqui é que ele não nos ensina a correr atrás da bênção. Leia comigo de novo aí, ó, versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês. Primeiro ponto aqui que ele diz assim, que ele vai enviar a bênção sobre. Ele não está dizendo assim que é para a gente sair correndo para tudo quanto é lado, participando de todas as campanhas, de seminário, de conferência profética, e não, irmão, não. Ele diz assim, olha, se vocês forem obedientes fielmente, ele enviará a bênção sobre vocês, e mais ainda, ela não só vai vir sobre, ela nos acompanhará, aonde nós formos, ela estará conosco. Glória a Deus. Agora veja que coisa tremenda aqui, ó. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, ou seja, a sua família, a sua casa. Olha que bênção tremenda. As suas posses também serão abençoadas. Verso 5: a sua cesta, a sua maçadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu santo povo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu
o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Agora há uma recomendação aqui no versículo de número 14: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Glória a Deus. Abra aí Deuteronômio 11, versículos 26 até o versículo de número 29. Deuteronômio 11, 26 a 29. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Qual é o caminho da bênção, irmãos? Obediência. Por que as pessoas não estão alcançando, não estão vivenciando bênção? E nós precisamos entender o que é bênção. Perceba que ele diz assim, que aonde colocarmos as mãos, haverá o quê? Prosperidade. Ou seja, seremos bem-sucedidos. Então, não há, irmãos, bênção sem esforço. Ela não despenca simplesmente, porque aceitamos Jesus, e agora que aceitamos Jesus, como a turma diz que, né? Eu digo que Jesus me aceitou, né? Jesus me aceitou, e agora que Jesus me aceitou, acabou o sofrimento. Entendeu? As minhas dívidas vai ser todas elas pagas, eu não vou ter mais enfermidade, não vou ter mais problema, nem na família, nem no casamento, vou viver feliz. O Senhor vai abrir lá, vai dar ordem lá para os querubins ali recolherem a espada e abrir o paraíso de novo, e eu vou entrar e viver no paraíso. Ele não está falando nada disso. Ele nos põe um desafio, e o desafio é de obedecer para desfrutar. Você pode repetir? Obedecer para desfrutar. Se não obedece, não desfruta. Que coisa que Deus está pedindo demais aqui? Obediência, irmão. Pronto. Ele não está pedindo carro, ele não está pedindo casa, ele não está pedindo para que você desfaça nada da sua vida. Ele não está pedindo para você desfazer o carro, pegar o valor e trazer no altar. Ele não está pedindo para que você pegue o seu salário, ponha dentro do envelope e traga no altar. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo obediência. E por que ele pede obediência? Porque obediência para nós é um ato sacrificial. Quando eu pego o meu carro, vendo ele, pego o valor dele, ponho no envelope para trazer, ainda que no meu entendimento aquilo seja um sacrifício, eu estou cometendo um erro grave, querendo pagar o impagável. Ninguém compra bênção, irmão. Ninguém compra milagre. Mas o obediente provoca milagre. O obediente atrai a bênção.
O obediente atrai a prosperidade. Aleluia, aleluia. E por que ele exige obediência? Porque foi justamente o que ele pediu para Adão e Adão não fez. Então ele quer de nós que o servimos e que recebemos dele graça, perdão e misericórdia, que ao menos tenhamos o sacrifício de obedecê-lo. E esse sentimento, essa síndrome de Asaf, estava arrastando ele para um caminho mau, a ponto de ele dizer que não estava valendo a pena o sacrifício de obedecer a Deus. Mas de repente ele muda, e entenda aqui que ele estava fora do local da adoração e fora do local da manifestação da presença de Deus. Leia comigo aqui. Ele confessa no verso de número 14 de Salmo 73 o seguinte: ele diz que é inútil manter o coração puro, lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha a mentalidade que ele tem. Se eu tivesse dito, verso 5, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí veja o que acontece no verso 17. Até que entrei aonde? E então compreendi o quê? O destino dos ímpios. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós só conseguimos enxergar pela ótica de Deus. Se nós nos retirarmos da presença de Deus, nós vamos enxergar o mundo com a nossa ótica. E se enxergarmos o mundo com a nossa ótica, nós cairemos na síndrome de Asaf. Enquanto ele saiu do lugar de adoração e da manifestação de Deus e começou a olhar com o olho dele, o que ele sentiu? Inveja. O que ele viu? Que não valia a pena servir a Deus, porque os ímpios tinham uma falsa prosperidade, uma falsa alegria, e ele queria viver aquilo. Até que ele entra no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é o santuário de Deus, onde Deus se manifesta, onde está a presença de Deus. Compreenda uma coisa: no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. O Espírito Santo veio habitar no homem quando Cristo morre na cruz. Ele ressuscita e ele faz uma promessa lá em Lucas 24, 44, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 1 de Atos, Jesus está subindo e está dizendo: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quando Jesus é recebido ao céu, ele chega no céu, o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, o Espírito Santo habita, faz moradia. Então começa a trazer o homem a enxergar com a ótica de Deus. Então na ótica de Deus não há ódio, na ótica de Deus não há inveja, na ótica de Deus não há soberba, na ótica de Deus não há desamor. Ao contrário de tudo, ao contrário disso, na ótica de Deus nós amamos, na ótica de Deus não sentimos inveja, na ótica de Deus nós não dizemos é meu, nós dizemos é nosso, nós compartilhamos, nós sentimos a dor do outro, nós queremos que os outros prosperem, enriqueçam, estejam bem e vivam na paz. Não há lugar para mal, não há lugar para inveja, até que estejamos na presença de Deus. Então, para onde que o inimigo quer nos levar, irmão? Para longe da presença de Deus, porque se ele conseguir fazer isso, a gente cai. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que não permitirá isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Aí ele vai entender que toda aquela prosperidade, falsa felicidade, falsa saúde, é um trabalhar de Deus. Olha aqui, olha o verso de número 18. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Olha que coisa tremenda. O camarada tem dinheiro, de repente é diagnosticado com câncer. Esse homem tem paz? Ele vai gastar tudo, ele vai dar tudo o que ele possui para ter o quê? Saúde. Mas o cristão, o servo de Deus, quando ele tem um diagnóstico como esse, há o que no coração dele? A certeza de duas coisas: se Deus não curar, Deus nos levará para ele. Louvado seja Deus. Acabou. Mas nós não seremos perdidos. Glória a Deus. Ele pode nos curar para que a gente conte o testemunho e sirva de testemunho da manifestação do poder dele. Mas se ele também não quer que ninguém... Ele simplesmente nos leva para ele. Tem lugar melhor de estar, a não ser nos braços do Pai. Então nós precisamos, irmãos, começar a revisar, assim como toda pessoa que utiliza esse, como é que eu posso dizer isso aqui? Óculos, né? Todo ano ele precisa fazer o quê? Passar onde? No oftalmologista, para ver se diminuiu, se regrediu ou se avançou no grau, não é isso? Então nós também precisamos fazer uma autoanálise da nossa visão de mundo e visão de Deus. Nós precisamos entender que Ele é Senhor. Ele está sentado no trono. Ele está no céu, nós estamos na terra. Salomão disse assim: quando adentrarmos o templo do Senhor, não ouse abrir a boca, porque Ele está no céu e tu está na terra. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Olha o lugar de respeito, de ambiente, porque é lá que está a presença. Enquanto nós estivermos nos relacionando perfeitamente com Deus, sendo submissos à sua vontade, ao seu querer, obedecendo os seus mandamentos, pode ter certeza, cedo ou tarde, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor na nossa vida. Cedo ou tarde, não precisa ter pressa, pressa para quê? Eu já te expliquei aqui uma coisa: todo mundo acha que Deus só descansou no 7º dia. Leia a Bíblia, leia a Gênesis de novo, que ele diz assim: o primeiro dia ele fez, depois que ele terminou de fazer o primeiro dia, ele disse assim: era tudo bom. Aí veio o segundo dia, como? Não teve intervalo? Teve intervalo. Aí o texto diz que no 7º ele descansou de toda a obra que ele fez. Leia lá o texto. Vamos respeitar ponto e vírgula, vamos ler direito. Houve um intervalo de um dia para outro, nesse dia para outro ele... Porque quando ele fez tudo, ele tinha tempo para ir fazer o quê, irmão? Na virada do dia, conversar com o homem, tratar, observar. Ele olhava, ele criava, olhava, não, tudo passou pela inspeção. Não é verdade? Passou pela inspeção. Inspeção de qualidade, ISO do céu. Aleluia. E é interessante que não teve engenheiro que ensinasse ele. Não teve sábio que despertasse nele sabedoria. Não teve arquiteto que fizesse o paisagismo no jardim. Ele mesmo fez. Ele estendeu de uma ponta a outra o céu e disse assim: ó, haja luz, haja estrelas.
É Ele, irmãos. E é esse Deus que nós servimos. Amém? Termino aqui lendo o verso de número 25. E aqui ele faz uma confissão extraordinária. Quando ele está na presença de Deus, a inveja já não faz parte do coração dele. Ele já não tem espaço para a inveja no seu diálogo. Ele diz assim: a quem tenho eu, a quem tenho nos céus, senão a ti. E outra versão diz assim: a quem tenho eu nos céus, além de ti. A quem tenho eu nos céus, além de ti. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. E nada na terra nada mais desejo além de estar junto a... Eita glória! O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. É o que está acontecendo. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus. Termino essa mensagem dessa noite lendo um texto que eu li ontem, lá na igreja sede, Isaías 45. E eu termino essa mensagem com uma pergunta a nós que estamos aqui e os que estão acompanhando pelo Facebook. Isaías 45. Aliás, Isaías 43. Desculpem, versículo de número 25 e 26. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. Veja que não é por merecimento. Por amor dele mesmo, e que não se lembra mais dos seus pecados. Quem anda lá no lago do esquecimento, arrastando o nosso pecado do passado, é o inimigo, viu, irmãos? Versículo 16: relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o argumento para provar a sua inocência. Deus nos chama para uma audiência. E nessa audiência ele diz assim: me diga uma coisa, relembra para mim algo que você fez que hoje você esteja colhendo uma injustiça. Vamos julgar a tua causa, vamos pleitear a tua causa. Traga-me os teus argumentos para que seja provada a tua inocência e que eu sou injusto. Será que a gente consegue argumentos? Deus não é injusto. Nós escolhemos o que plantamos. Cedo ou tarde. O tempo é a coisa menos importante nesse processo de alcançar a promessa de Deus. Porque primeiro a gente tem que focar em cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é a nossa obediência. Fazendo isso, então, nós vamos alcançar a promessa. E alcançando a promessa, nós seremos felizes para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido e santo, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, por esta palavra, por esta revelação. Que o Senhor continue, Senhor meu Deus, abençoando os teus filhos que aqui estiveram presentes e ouviram esta palavra,
tanto quanto os que nos acompanham via internet, que a tua palavra venha mover os corações em direção ao caminho da obediência, para desfrutarmos, ó Pai, de todas as bênçãos que almejamos alcançar. Ser conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas?